Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu cortei o cabelo! Eu já mostrei pra vocês lá nas redes sociais, coloquei algumas coisas no dia que eu fui cortar, eu também já fiz em 360 por lá, então assim, não me segue, perde essas coisas. Então já sabe, né, a cadeira tá fazendo sombra aqui, né, tá fazendo, porque a cadeira é preta, mas olha, gente, eu tô muito feliz, eu tô muito empolgada, então eu vou ter que me acalmar nesse vídeo. Eu gravei algumas cenas lá no salão, mas não são grandes cenas o suficiente para um vlog. Eu até havia comentado com vocês aqui no canal e lá nas redes sociais que eu não ia gravar vlog, porque é aquela primeira experiência no salão. E aí, pra deixar assim, né, um pouco mais dinâmico, eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas lá nas minhas redes sociais, e aí eu vou responder essas perguntas pra vocês aqui. Então eu vou tentar colocar algumas cenas que eu gravei lá no salão, e aí eu vou respondendo as perguntas. A primeira pergunta é da Lene. Ela perguntou: me lembro que você ficou um pouco desconfiada, agora que nota você dá o cabeleireiro. Ficou show. Muito obrigada, Lene, um beijo pra você. Como eu disse pra vocês, né, essa questão de gravar vlog vinha muito disso de não me sentir à vontade e não sentir confiança. Eu preciso primeiro ir conhecendo o local, conhecendo a pessoa, a primeira vez indo no salão. Então a desconfiança é algo natural. Mas a Rebeca, um beijo, Rebeca, se você estiver assistindo esse vídeo. Gente, a Rebeca que cortou meu cabelo, ela é um amor, ela é muito calma, ela é muito calma. E eu gostei muito dela porque ela me ouviu. Então assim, eu só tenho que dar 10 pra Rebeca, porque realmente eu achei ela muito boa. Essa foi a minha primeiríssima impressão sobre ela. A Larissa Santos perguntou se esse corte foi feito a seco. Se sim, é melhor cortar desta forma? Desse tamanho você ainda consegue, ela fez algumas perguntas, desse tamanho você consegue ainda fazer afro puff? Já que a parte de trás ficou um pouco menor, você ficou linda, amei. Ó, a parte de trás ficou assim. Primeira coisa, o corte sim foi feito a seco e foi a primeira vez na minha história capilar cacheada que o meu corte foi feito a seco. Eu achei que tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que conforme a Rebeca foi cortando, eu já conseguia ter uma noção de como que ia ficar. E tendo em vista disso, eu ia pedindo pra ela fazer algumas alterações. Então isso é bacana. Mas o lado negativo que eu achei é que depois que você molha, depois que eu cheguei em casa, eu já finalizei meu cabelo algumas vezes. Quando você vai cortar um cabelo cacheado ou crespo seco, a finalização tá de um jeito. Por mais que você queira, nem sempre a finalização vai ficar da mesma forma. Então eu cheguei lá com meu cabelo com a curvatura de uma forma X. Aí ela cortou daquele jeito. Se eu finalizar o meu cabelo mais definido, vai ficar de outro. Se eu finalizar o meu cabelo com mais volume, fica de outro. Sabe? Algumas mechas não ficam exatamente onde eu gostaria que elas ficassem, porque foi cortada com aquela finalização específica. Será que deu pra entender? Eu fiz o seco porque ela acreditava ser melhor, né, como profissional. Ela me passou que ela queria conhecer o meu cabelo e que na próxima vez poderia ser molhado. Então assim, quero, a partir de agora, eu até quando eu retornar com ela, eu vou cortar sempre molhado. Ah, ela perguntou se dá pra fazer afro puff. Sim, dá pra fazer afro puff. Eu tenho muito cabelo, é muito cheio. Que essa mecha aqui de trás, ó, só pra vocês terem uma noção, ela vem aqui, ó. Então, dependendo da altura que eu faço o afro puff, dá sim perfeitamente. A Maria Conceição também perguntou se eu consigo fazer afro puff. Sim, consigo fazer o afro puff e consigo fazer vários outros penteados, porque eu já fiquei me arriscando aqui. Se vocês quiserem um vídeo de penteados, comentem aqui embaixo pra mim. Respondendo sobre o corte, as perguntas mais perguntadas, eu vou deixando aí na tela pra vocês qual foi a inspiração do corte, qual é o nome do corte, como o corte foi feito, se foi feito visagismo pra chegar nesse corte, se eu levei referência, se foi uma decisão na hora, como é que foi. O meu caso, eu fiquei um ano sem cortar o cabelo, não foi porque eu quis, e sim porque eu tava me mudando, eu me mudei 2 vezes em menos de um ano, e eu não encontrava um profissional, eu não encontrava um salão que eu falasse assim, não, esse salão aqui eu quero cortar meu cabelo. Foi isso que aconteceu. Então eu, Patrícia, queria muito cortar o cabelo, mas não tinha um profissional. Um ano sem cortar o cabelo ocasionou partes muito mais compridas do que outra. O meu corte lá em setembro de 2021, né, há um ano atrás, era um corte em camadas, então as camadas já não existiam mais. O cabelo, ele não cresce de maneira igual, então não pense que aqui na frente vai crescer igual aqui atrás, que vai crescer igual no meio, que vai crescer mais de um lado. Não. O cabelo, ele pode crescer mais de um lado do que do outro. Aqui pode não crescer tanto, a parte de baixo pode crescer demais. Isso pode acontecer e vai acontecer, porque o cabelo não cresce de maneira igual. Então, um ano sem cortar o cabelo, aqui no meu topo, o meu cabelo não cresceu tanto, a parte de baixo cresceu bastante, o meu corte que era em camadas perdeu as camadas. Eu fazia um
corte em camadas e eu pedia um formato meio que de coração. Coração é um bico. O que aconteceu com essa parte de trás? Criou-se um mullet, que é um degrau, aonde ainda parecia que havia camada aqui na frente, só que de repente fazia um buraco de cabelo aqui, e aí vinha um mullet aqui atrás, totalmente sem sentido, totalmente sem conexão. Então resultou num cabelo totalmente desigual, um cabelo que tinha partes mais curtas e partes mais longas, um mullet, um degrau, uma ausência de cabelo aqui no meio, simplesmente não tinha volume, não tinha caimento, não tinha movimento de cabelo. Aí vocês vão dizer, Paty, mas a gente não via isso, é óbvio, né? Eu como criadora de conteúdo, eu fiquei sem cortar o cabelo por uma necessidade, porque eu não encontrava um cabeleireiro. Mas eu tinha que, já que eu não encontrava o cabeleireiro, eu tinha que dar um jeito. Então eu dava volume, eu tentava, fazia e acontecia. O que eu pedi pra ela era que arrumasse as camadas e a gente conseguisse de alguma forma dar um jeito naquele mullet, naquele degrau, naquele vazio de cabelo que eu tinha aqui. E aí ela viu o que eu já sabia, que aqui tinha crescido menos. Então essa parte aqui de cima, por exemplo, foi uma que eu acho que ela nem cortou, sabe? Ela distribuiu, ela falou que distribuía as mechas, mas eu acho que ela nem chegou a cortar. Aí ela arrumou as camadas do meu cabelo e aí quando chegou na parte do mullet, ela foi cortando, né? Ela foi ali dando arredondada, foi ajustando as camadas. E aí eu até perguntei pra ela, se a gente não tirar esse mullet, ele vai continuar crescendo e fazendo esse degrau, né? Ela falou que sim. Então eu fui vendo o que ela estava fazendo e aí, conforme ela ia fazendo, eu ia sentindo confiança e eu ia falando, não, pode cortar mais, pode cortar mais, pode cortar mais. E assim o corte foi surgindo. Então eu não levei referências, eu não falei pra ela, eu quero corte X, eu quero corte Y. A coisa foi acontecendo aqui. Então eu não tenho nenhuma referência pra mostrar pra vocês. Até depois que eu lavei o cabelo lá no salão, aí foi finalizado, aí eu pedi pra ela cortar mais ainda pra gente tirar totalmente aquele mullet. E aí eu perguntei pra ela, tá, esse resultado final, tem um nome esse corte? Aí ela falou que é um corte assimétrico com camadas. Então eu tenho camadas aqui, ó, vocês conseguem ver as camadas do cabelo, mas ele é assimétrico. Então a parte de trás aqui é mais curta, eu consigo esse volume sem fazer praticamente nada, gente, sério, sem fazer nada. E aqui atrás é um pouco mais curto. Eu tô apaixonada. Eu acho que o resultado final desse corte foi perfeito, perfeito pro meu formato de rosto. Me arrependi só de uma coisa, de não ter cortado mais. A Keila perguntou se eu senti que deu mais volume. Sim, muito mais volume. Ela perguntou também se eu vou preservar o corte ou se eu vou deixar crescer. Não consigo garantir pra vocês, porque uma coisa que estava acontecendo mesmo é que enquanto eu não estava trabalhando, né, então eu não estava gravando conteúdo, eu não estava aparecendo nos stories, eu tava de cabelo preso, gente. E na minha cabeça, assim, pra mim, não tem sentido nenhum manter um cabelo pra ele ficar preso. Aí eu vou manter um cabelo grande pra ficar andando de coque, pra ficar andando de afropuff? Então assim, o cabelo vai crescendo, tô gostando. No momento em que eu deixar de gostar, eu vou prender. No momento em que eu prender, eu vou querer cortar. Então, pra mim é basicamente assim. Então eu não garanto que eu vá manter o corte, talvez eu corte ainda mais curto, como eu falei pra vocês, ou talvez eu deixe crescer, não sei. Mas assim, a minha inclinação é sempre pro curto. Foi perguntado também, Alexandra, como foi pra finalizar o cabelo? Eu acho que eu já finalizei o cabelo 3 ou 4 vezes. Só teve uma vez que eu não gostei, que eu tentei fazer uma coisa um pouco mais definida. É que não é que o corte não comporte uma finalização mais definida. É que eu não gosto de uma finalização super definidinha, maísa, aquela coisa assim. Eu gosto de volume. Então, a minha finalização mudou um pouquinho por causa do corte, mas sempre visando volume e aí dá certo, fica perfeito, sem muito trabalho, rapidinho finalizo e tá ótimo. A Thaís perguntou se eu cortei só as pontas ou tirei no tamanho. Tirei no tamanho principalmente. Aqui em cima, como eu disse pra vocês, não foi tirado muito, foi só feito um ajuste de camadas, mas realmente no tamanho, eu vou colocar um antes e depois pra vocês verem, no tamanho tirou bastante cabelo, sim. A Gisele perguntou se eu gostei do salão, se foi indicação. Quando eu estava ainda em Canoas, que eu sabia que eu ia vir pra cá, eu comecei a pesquisar no Google. Então ninguém me falou sobre o salão. Eu vou deixar o nome do salão pra vocês aqui embaixo no box de informações. Eu comecei a procurar vários salões, eu comecei a seguir as páginas e aí dessa forma eu ia vendo como é que os profissionais iam trabalhando. Então até quando eu fui marcar no salão, eu quis marcar com ela, né, com a menina que cortou meu cabelo, porque eu já estava acompanhando ela nas redes sociais, eu já estava vendo como é que ela trabalhava. Então foi assim que eu cheguei nesse salão e eu adorei. E a última pergunta ali é como foi a experiência
de análise capilar. Fizemos análise capilar com uma câmera ali que foi colocada bem no meu couro cabeludo. Atualmente eu venho achando que o meu cabelo tá caindo um pouquinho mais e também as pontas estavam mais secas. Mas as pontas mais secas, né, 1 ano sem cortar o cabelo e tinha coloração. O que elas viram foi que eu estava produzindo um pouco de oleosidade a mais, então o meu couro cabeludo tá desequilibrado, tá produzindo um pouco de oleosidade a mais, o que acaba dando algumas inflamações no couro cabeludo. Não é nada exagerado, mas se fosse uma pessoa com cabelo muito ralinho, pouco cabelo, talvez sentisse muito mais do que eu sinto. Então eu não tenho nenhuma falha no meu couro cabeludo por causa de estresse, né, por causa da queda de cabelo. Vocês sabem, eu já mostrei aqui no canal que por causa de estresse meu cabelo já caiu de fazer buraco. Então isso não está acontecendo, mas tá caindo um pouquinho de cabelo mais do que é o normal. Então tem essa oleosidade, tem esse couro cabeludo que tá desequilibrado. Então eu já comprei um shampoo e um tônico pra restaurar esse equilíbrio do couro cabeludo. Mas assim, não é nenhuma oleosidade que eu esteja com caspa, por exemplo, mas é uma oleosidade um pouquinho fora do normal. Então foi muito bacana, eu gostei bastante. Mas o corte então é esse. Se vocês quiserem vídeo de finalização atualizada, comentem aqui. Se vocês quiserem vídeo de penteado, vídeo novo de 7 dias com meu cabelo, enfim. Se vocês quiserem que eu fale mais também, né, sobre esse shampoo, tônico que eu tô usando, enfim. Tudo que vocês quiserem, comentem aqui embaixo pra mim. Não esquece do like. Se você ama cabelos curtinhos, se joga. Gostou do corte? Se arriscaria fazer também? E assim, se você não gostou do corte, se você gosta de cabelo grande, é simples, não faça o corte no seu cabelo e deixa o seu cabelo crescer. Mas não precisa comentar aqui embaixo, porque isso é só ser mal educado e inconveniente. Mas então era isso pro vídeo de hoje. Clique em gostei se você gostou desse vídeo, se eu respondi a sua pergunta. E me acompanhe nas redes sociais, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!